Graça e paz, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Carlos e Cida, Jonas e Eli, Neidinha, Rogério, Sandra e Cássia, Vanderlei e Vaneide, Gabriel, Michele e Lucão. Saudade de vocês, tá? Espero que a gente possa voltar a nos ver novamente e que isso tudo que está acontecendo passe. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que essa palavra que possa ser ministrada hoje possa nos ensinar cada vez mais a chegar próximo do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, eu te louvo, Pai, te agradeço, Pai, por esse momento, Senhor. Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, Papai, me usar, Papai, grandemente, Papai, para ministrar a sua palavra, Pai. Senhor, eu glorifico, Pai, e exalto o seu nome, Papai. Eu coloco minha vida em tuas mãos, Papai, como vaso para ti, Senhor. Senhor, abençoa a vida de cada um, Papai, dos meus irmãos que vão ouvir essa ministração. Proteja, Papai, dá sabedoria, discernimento, Papai. Que eles possam, Papai, se infiltrar, usufruir da palavra, Papai, e que eles possam fazer bom proveito da sua palavra, Papai, que possam dar bom testemunho, Pai, em nome de Jesus, Papai. Pai, obrigado, Papai, pela semana que o Senhor nos deu, Papai, obrigado pelos dias que o Senhor nos tem dado, Papai, o Senhor tem nos protegido, Papai, tem nos guardado, Papai. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça em nossas vidas, Papai. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, Papai, ouvindo. Abençoa a vida de cada um, Papai. Entrega a vida de cada um em tuas mãos, Papai. E que nessa noite o Senhor possa falar conosco poderosamente, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Põe louvor aqui. Amém. Tu és bom, Jesus. Abre nossos olhos, Pai, nesse momento difícil, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar
nós possamos ter essa sede, papai, pela sua palavra, papai, pela sua presença, Senhor. Que nós possamos ter sede, Senhor. Sede de vocês. Porque a tua presença nos basta, Senhor. Nós te exaltamos, glorificamos o seu nome, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Amém? Vamos lá. Mais uma noite aqui, abençoada. Hoje é a última noite do nosso tema das bem-aventuranças. Eu creio que vai ser poderoso essa noite. Você sente aquela vontade constante Um de urinar? Não consegue dormir ou ver um jogo do seu time sem ir ao banheiro várias vezes? E até já notou uma queda no desempenho sexual? Se sim, esta é a mensagem mais importante. Sempre acontece isso. Normal. Estamos aí mais uma noite das bem-aventuranças. Todos sabem do tema, né? As bem-aventuranças hoje. Então nós vamos entrar no último tema, que são bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados porque eles têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, 6. Amém? O que é ter fome para você? Fome, nós todos sentimos fome. Muitas vezes a gente trabalha o dia todo, a gente que trabalha fora, se nós não se alimentarmos, a gente vamos sentir fome. Se a gente ficar sem beber água o dia todo, a gente vamos sentir sede. Muitas vezes, fome e sede de justiça interpretada nessa bem-aventurança, fala sobre todos aqueles que alcançam um julgamento justo para suas demandas em relação à justiça humana. Como assim? Bem, como diz o ditado dos homens, a justiça dos homens é falha. E realmente é falha a justiça dos homens. Isso porque muitas pessoas têm um papel, muitas pessoas julgam as outras, muitas pessoas julgam em governar, tentam governar as outras pessoas, fecham seus olhos para as necessidades justamente das pessoas desprotegidas e mais frágeis. Do mesmo modo, como eu citei no início, quando nós sentimos fome, a gente necessita do alimento, mas do alimento carnal. Mas que fome é essa que Jesus cita em Mateus 5, 6? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que fome é essa? Há muitas medidas, ordens, decretos, lei criada pelos homens que são injustas, que retiram os direitos, que muitas vezes levam milhares de pessoas à miséria absoluta. Tem um versículo lá que está em Amós 8:11 que eu vou ler para vocês. Vamos abrir em Amós 8:11 para ver o que fala, qual que é essa justiça e essa sede que Jesus está falando. Amém? Vamos lá.
texto é fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eu vou ler novamente. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amém? A gente vimos que essa fome que Jesus está citando em Mateus não tem nada a ver com a fome para alimentar o nosso ego, nossa barriga. A fome que Jesus cita refere-se também em ouvir a palavra do Senhor. Refere exatamente em ouvir a sua palavra. Essa é a fome que Jesus cita, fome e sede de justiça. Muitas vezes a gente não tem essa fome porque todos nós sabemos que nós viemos do pecado. Pecado de Adão e Eva. Antes da gente se converter, quando a gente é um cristão novo, quando a gente vê as coisas erradas, a gente só pensa em julgar só. A gente julga toda hora. A gente julga o erro do outro. Mas é só que a gente esquece de uma coisa. Essa pessoa que está errando, ela não é perfeita que nem nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós sempre precisamos da misericórdia de Deus, todos os dias. Então, essa palavra que oferece também a fome que Jesus cita, que é a fome de justiça, refere-se também em relação a ouvir a palavra do Senhor. Se a gente for analisar, se a gente for ver num dicionário em hebraico, refere-se também em obedecer, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes nós pecamos, muitas vezes a gente está na igreja, mas a gente não consegue andar nos caminhos corretos do Senhor. Essa fome que Jesus fala é uma fome que somente Jesus, somente a palavra dele pode preencher o nosso coração. Somente a palavra dele pode nos preencher. É uma fome espiritual que todos os dias a gente tem que renovar com jejum, com oração, com clamor, com misericórdia, fazendo o bem. Mas como nós fazemos isso? Como nós iremos fazer isso? Eu tenho duas alternativas para nós tentarmos, pelo menos, sermos um cristão dentro dessas bem-aventuranças. Primeiro, devemos ansiar por sermos libertos do pecado. Devemos ansiar por sermos libertos do pecado. A gente tem que ter vontade de sair do pecado. Se a gente não ter vontade de sair do pecado, nossa vida cristã não vale nada. O pecado entrou na humanidade trazendo aprisionamento e morte a todo custo. O ser humano tenta inconscientemente e conscientemente se libertar do pecado, das maneiras corretas e incorretas.
se preenchendo com coisas boas e coisas ruins. Mas pelo nosso próprio esforço. Muitas vezes a gente tenta nos libertar do pecado pelo próprio nosso esforço. A gente busca diversas maneiras em se libertar do pecado. Mas tem uma coisa. Só Jesus que pode libertar nós do pecado. Só Jesus. Não adianta a gente pecar, viver pecando, insistir no pecado, e aí nossa vida dá toda errada, começamos a andar tudo para trás, e aí a gente começa a pedir para o pastor orar para a gente, para o bispo orar para a gente, para o apóstolo orar para a gente, se a gente não está fazendo a nossa parte. Eu vou fazer uma pergunta aqui que está no esboço, mas eu queria fazer. Eu não ia fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, tá? Aqui. Vou deixar aqui. Vamos lá. Em que área da sua vida você reconhece que precisa de mudança? Como você reage quando percebe que agiu de maneira errada? O que você pode fazer para mudar algumas atitudes? O que você pode fazer para mudar alguma das suas atitudes? Porque muitas vezes o que a gente faz quando a gente está errado? Quando a gente está no pecado? A gente faz tudo errado. E aí a gente quer ir para o culto, tem quando o pastor chama lá na frente para a pessoa se arrepender, a gente vai lá na frente, se arrepende, isso no domingo. Mas aí chega segunda-feira, a gente volta tudo de novo normal. Será que é isso? Será que está certo? Adiantou alguma coisa? A gente, mesmo sendo cristão, sabendo que o pecado ele nos cerca diariamente, nossas vidas é cercada pelo pecado, porque temos uma relação com o pecado desde Adão e Eva. Então é muito difícil a gente se livrar do pecado. Mesmo que a gente quer se libertar do pecado, a gente não vai conseguir, a gente não consegue. Mas a gente consegue desviar do pecado, como diz a palavra do Senhor. Quando você vê o pecado, você desvia dele. Não é assim que está na palavra? Exatamente. Como você deixa o pecado te dominar? Como? Você deixa o pecado te dominar? Ou quando você peca, você vai pedir ajuda para o Senhor? É difícil? É difícil. A gente vamos ser tentados. Jesus foi tentado. O diabo tentou tentar Jesus. Tentou. O diabo tentou Jesus. Se Jesus caísse na do diabo, ele pecava. Só que Jesus ele não peca. Jesus ele é perfeito. A justiça do cristão é ele ser liberto do pecado. Essa justiça também que fala em Mateus 5:6. Nós temos que ser libertos todos os dias do pecado, reconhecendo que só o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus pode libertar nós do pecado. Mas como que a gente pode fazer isso? Como que nós podemos nos libertar do pecado? Primeiro eu já falei, né? Só Jesus pode nos libertar do pecado. Mas uma maneira simples, não tão simples, né? Que não é simples, você se libertar do pecado. Não é simples.
Mas a maneira que a gente possamos fazer para nos libertar do pecado, qual que é? Devemos ansiar ser como Jesus. Devemos ser como parecidos com Jesus. Mas como seremos parecidos com Jesus? Como? É difícil? É difícil. Não tem nenhum homem justo na terra, diz a Bíblia. Lá em Salmos está escrito que Deus ele procura os fiéis da terra. Se ele está procurando é porque não tem ainda. Mas ele vai achar, com certeza. Como que a gente possamos ser como Jesus? Devamos ser como Jesus. Isso é um método que a gente precisa usar para nos libertar do pecado. Como fazer isso, Alexandre? Como que vamos... Mas como, Alexandre? Eu tenho certeza que estão assim, mas como que a gente vai ser igual a Jesus? Como? Conhecendo Ele, conhecendo a Sua palavra, fazer o que Ele fez. Dica importante. Primeiro, conhecer a palavra de Deus. Segundo, fazer o que Ele fez. Terceiro, amar o seu próximo. O primeiro mandamento da Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós fazermos isso, nós já estamos com meio caminho andado. Amar Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes como que a gente vai ser igual a Cristo? Eu estou falando isso, que a gente precisamos ansiar ser como Jesus, por quê? Porque se a gente ser assim, as próprias pessoas que vai estar do seu lado, seus vizinhos, seus amigos, eles vão ver isso em você. Eles vão ver isso em você, Vanderlei, Ivaneide, vão ver isso em você, Carlos, Cida, vão ver isso em você, Eli, Jonas, vão ver no Rogério, vão ver na Neidinha, vão ver no Cássio, vão ver na Sandra, vão ver no Gabriel. Se a gente sermos como Jesus. Como que nós fazemos isso também? Sermos como Jesus. Como eu já falei. Mais uma dica. Amar o seu próximo. É difícil você amar o seu próximo, né? Jesus, uma qualidade de ouro que Jesus tinha era amar o seu próximo como se fosse ele mesmo. Jesus ele só ia onde estavam os pobres. Jesus só ia onde estavam os necessitados, os enfermos. Muitas vezes a gente como homem, agindo pela carne, nós queremos ir sempre onde tem os doutores da lei. Por quê? Por vontade próprias. Eu vou lá conhecer aquele rapaz lá que ele tem muito dinheiro e eu posso me dar bem ali. O ciclano ali, ele ganha bem, eu vou falar para ele arrumar um serviço para mim lá. É fácil assim, né? Mas e os pobres? E os necessitados? Onde fica? Jesus, quando ele ia visitar os doutores da lei, tem uma passagem que fala que ele foi para ensinar. Você imagina Jesus ensinando os doutores da lei. O que será que Jesus estava ensinando ali? Eu tenho certeza que Jesus estava ensinando o quê? A ser humilde, a tratar bem as pessoas. Isso que Jesus estava ensinando para eles.
Nós precisamos nos importar com as pessoas. Nós precisamos nos importar com as pessoas, tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Lá no Evangelho de João 13:35, eu vou abrir lá para ler. João 13:35. Vamos ver o que está escrito lá. Vamos lá, está escrito assim, João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Lembra que eu falei do seu vizinho, da sua família, dos seus colegas? O cristão, ele tem que fazer a diferença. Cristão significa pequenos cristos. Então nós temos que se parecer como Cristo. Não por obrigação. Por aqui, ó, por coração. Nós já temos que ter o coração bom. Nós praticamente todo domingo para os cultos, nas quinta-feiras nas células, nós ouvimos palavras e palavras diferentes. Não é só para ouvir. Porque a Bíblia fala que a letra mata. Nós temos que praticar. Lá em Tiago fala que se nós não praticarmos a palavra e não termos fé, é uma fé morta. Uma fé sem obra é uma fé morta. Então não adianta só a gente ouvir. Ouvir e não praticar. Lá em Tiago mesmo fala que se a gente ouvir a palavra e não praticar, nós está enganando a gente mesmo. Então, meus amados irmãos, deixa eu ajeitar aqui. Meus amados irmãos, nós precisamos sermos como Cristo. Se nós quisermos ter fome e sede de justiça. Jesus, ele foi um homem justo. Jesus, ele sempre foi atrás da justiça. Ele não deixou se escarnecer nem um pouco com esse mundo. Nós temos que ser exemplo para os nossos vizinhos, para nossos familiares. Porque a gente, querendo ou não, as pessoas sabem que a gente é cristão. E se a gente der um tropecinho, as pessoas vão falar, tá vendo? É crente. E aí você perde a alma por causa das nossas atitudes. Esse tem que ser o desejo do cristão. Ele tem fome de justiça, ele anseia em parecer com Jesus. O cristão, ele tem que ansiar parecer com Jesus. E nem diz o louvor: eu tenho fome, eu tenho sede de ti. A letra do louvor falou isso. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Eu não canto muito bem, não. Quando a gente tem sede de Jesus, da sua justiça, da sua palavra, você pode ter certeza, irmãos, que as pessoas vão nos ver diferente. Eu agradeço muito a Deus porque as pessoas, elas vêm vendo a diferença em mim, na minha família, nos meus filhos. As pessoas vêm perguntar sobre versículos bíblicos para mim. Eu estou surpreso com algumas mensagens que minha mãe me manda, porque todo dia eu mando
uma passagem da Bíblia para ela. Ela conhece a Bíblia do jeito dela, mas conhece. Muitas vezes eu corrijo ela porque não é o que ela pensava, mas a gente está vendo que já está tendo uma diferença. Eu estou sentindo. Eu oro a Deus para a minha família toda se converter a Cristo, porque o tempo está passando, Jesus está voltando. A gente está vendo aí a situação que está do mundo aí, pragas, pestes, terremotos, sinais evidentes da volta de Cristo. Então, meus irmãos, o cristão também deseja se expressar a todas as ocasiões, o mesmo domínio que Jesus, de toda maneira que Jesus, todos os momentos da sua vida, praticou. Todos os atos que Jesus praticou, nós devemos praticar. As pessoas falam que é difícil, a gente sabe que é difícil ser igual a Jesus. Com certeza é difícil. Mas a gente pode melhorar, a gente pode amar o próximo, a gente pode fazer o bem, a gente pode não ser vingativo. Jesus, ele excluía tudo de ruim que vinha na vida dele, que vinha para a vida dele, Jesus. Ele tirava tudo. Jesus, ele veio com um propósito nesse mundo. Ele veio pregar o amor. Muitas vezes a gente, com pequenas atitudes bobas, a gente perde o galardão. Mentirinhas bobas. Ah, não, é só uma mentirinha. Não. Alguém vem te chamar no portão. Você fala, não tá, fala que não tá. Atitudes bobas. Atitudes bobas de você dar uma esmola, de você levar um alimento para uma pessoa necessitada. Eu dou glórias a Deus pela nossa igreja, porque eu costumo levar os alimentos lá de domingo lá, e eu fico muito feliz do que eu vejo lá. Que a nossa igreja, ela entende esse propósito, isso que Jesus mais deseja de nós, que é no segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, amados irmãos, nós precisamos refletir qual que é a justiça e a fome que nós temos. Que fome que nós temos hoje? Que sede é essa? Que fome é essa? Quanto tempo que nós lemos a Bíblia por dia? Quanto tempo nós passamos no YouTube, procuramos uma ministração, uma palavra que edifica? Quanto tempo? Muitas vezes a gente fica tanto tempo, fica tanto tempo fazendo coisas desnecessárias, e nós esquecemos de orar, de meditar, conversar com Deus, de ler a sua palavra. Eu louvo a Deus por esse culto da família que está tendo de terça-feira, porque eu estou tendo a oportunidade de ler a palavra de Deus, a Bíblia toda, com meus filhos, desde o Gênesis e Apocalipse. A gente fizemos esse propósito. Por quê? Porque a gente está conhecendo, a gente tem que mostrar o princípio para os nossos filhos, do princípio ao fim, para eles não serem enganados. Então, irmãos,
É essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com vocês. E que eu creio que a nossa célula é abençoadíssima, nossa igreja é abençoadíssima. Tem muitos pequenos cristos, tem muitos que vão fazer a vontade de Deus. Eu creio nisso. Você pode ter certeza que essa fome, essa sede de justiça, nós seremos fartos por isso. Porque Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. E ele quer uma igreja perfeita e desejosa da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que vocês se cuidem. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E que cada dia que passa Ele possa nos transformar e nos trazer a vida abundante que Ele prometeu. Amém? Eu vou deixar umas perguntinhas aqui, tá? E aí, quando eu voltar à célula, a gente responde, tá? Amém? Vamos lá. Você reconhece na sua vida algum resquício da natureza pecaminosa? Você reconhece algum pecado em sua vida que está escondidinho ali? Aquele pecadinho, sabe, que você fala que ninguém vai saber, mas Deus sabe? É mais ou menos isso a pergunta. Segundo o texto, o que significa ter fome e sede de justiça? Terceiro, você tem sede e fome de justiça? Em que área da sua vida você tem lutado contra o pecado? Qual área? Aquela área, sabe? A gente sempre tem uma área que a gente apanha. É difícil, eu tenho também. Eu creio que todo mundo tem a sua área de pecado. É uma área que a gente sabe que é falha, mas que a gente todo dia pede perdão pelaquela área e que a gente tenta se libertar e não consegue. Que área que é essa da sua? Como você busca ser parecido com Cristo? O que você faz? Quais atitudes que você faz para ser parecido com Cristo? Essas são as perguntas. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Amo todos vocês.